Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Bela surpresa, nada como um dia atrás do outro. Eu sempre, neste programa, fui o caçador. Hoje eu virei a caça, minha gente. Eu vou pedir para vocês me ajudarem, porque o tema é sobre a questão de onde é que os corretores se deram mal. E para fazer a entrevista, nós estamos aqui com aquela pessoa que vocês já conhecem. Quando eu não estou aqui, é ela que apresenta. É a Sônia Servilheira, como carinhosamente eu a chamo de Soninha. Bom dia, Soninha. Não faça pergunta difícil, mas eu vou pedir ajuda aos universitários, internautas, e a gente vai fazer um belo programa, Sônia. Com certeza, muito bom dia para todos os colegas que estão aí na internet, nos vendo hoje. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais com o nosso âncora do programa. Hoje eu vou ter a possibilidade de conversar, de bater um papo sobre as principais questões que complicam a vida do corretor de imóveis. Na verdade, nós vamos falar sobre os problemas onde os corretores se deram mal, as questões que acabam deixando o corretor bem chateado, né, Gilberto? Isso, aí você que conhece algum caso desse, manda pra gente aqui para me ajudar a responder, porque eu não sei o que ela vai me perguntar, né? Então vocês hoje vão estar participando comigo, me ajudando para a gente fazer um Cresce Esclarece maravilhoso aqui nesta antevéspera de feriado prolongado, hein? Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os problemas nos plantões de venda. Os corretores que estão começando na atividade, eles reclamam um pouco disso, né, Gilberto? Eles acham que a maioria é chamado para panfletar, para entregar o folheto e, na verdade, quem acaba ficando com a comissão não é esse corretor mais jovem, e sim um gerente ou um outro corretor com mais experiência no plantão. Isso acontece? Como é que a gente resolve essa situação, Gilberto? Olha, Sônia, isso acontece e acontece bastante. Pelo menos eu posso dizer aqui no estado de São Paulo. Se tiver algum dos diretores pedagógicos nos acompanhando, mande aí os casos que acontecem aí no seu estado. Mas aqui em São Paulo acontece muito porque eu já recebi. E querem saber, na minha opinião, no meu ponto de vista, isso é um absurdo. O corretor que se preza, ele não pode fazer esse papel. Esse é o papel de publicidade. O corretor, ele não, veja bem, ele não pode fazer esse tipo de trabalho, porque ele vai estar até denegrindo a própria imagem da classe como um todo. Ele fazer distribuição de panfleto, mesmo carimbando o nome dele lá, me procure nesse plantão, né? Mesmo carimbando. Eu acho que ele não pode fazer esse tipo de coisa, mas de maneira alguma. O corretor, ele fez o curso de TTI para prestar serviço de alienação de imóveis. Desde imóvel usado, novo, imóvel comercial, industrial, qualquer tipo de imóvel que faz parte do leque de serviço da corretagem imobiliária a nível até Brasil, vamos falar assim, viu, Sônia? É complicado, né? E muitas vezes o corretor coloca o nome no panfleto e isso também não garante a comissão dele, né? Porque às vezes o comprador vai para um plantão, vai interessado no imóvel, mas acaba nem procurando aquele corretor que entregou o folheto, né? Então ele perde o trabalho que ele teve até nesse sentido, né? Infelizmente essa é a pura realidade. Ele não estando lá no plantão, alguém vai atender. E esse que atender, se for muito amigo dele, lógico que ele vai preservar, vai manter a ética. Mas caso contrário, vai ficar na omissão e está tudo bem, ele não vai nem ficar sabendo o que aconteceu. Então ele faz um trabalho e acaba trabalhando de graça, ele não vai ser remunerado por esse trabalho que ele fez. Por isso que é importante deixar isso para a empresa contratada lá naquele plantão, fazer com a sua agência de publicidade o que deve ser feito para que os corretores possam estar lá no seu ponto de trabalho e dar um atendimento campeão aí à clientela que fazem a visita, ok? E em termos de valorização, Gilberto, uma outra questão que também os corretores comentam muito com a gente nas condições dos plantões, existem condições mínimas de trabalho que os corretores têm que exigir, é verdade? Então, a gente aconselha o quê? Para ele não trabalhar de graça, para ele prestar atenção na comissão que ele vai receber.
Sim, hoje o importante é isso. Nós temos aí a lei do associado, né? Mesmo que você não tenha isso, você vai trabalhar para uma empresa imobiliária, é importantíssimo você ter um contrato com essa empresa. O contrato é qual é a sua remuneração, quanto você vai receber por isso, pelo teu trabalho. Então, uma grande maioria dos corretores ainda não se atentaram a essa questão de estar trabalhando para alguém, mas devidamente documentado, para não ter aquele problema do diz que não disse, tá certo? Então, estando escrito, esse problema não vai acontecer. E o corretor é importante, ele se veste muito bem. Então, ele tem que trabalhar também, minha gente, num ambiente, um ambiente bom. Por quê? Porque nós vamos receber a clientela. E nós já vimos, ainda existe plantões, onde as pessoas colocam uma mesa de alumínio, um guarda-chuva de sol, e o corretor tem que ficar lá fazendo esse trabalho. Ele tem que ficar exposto ao tempo, não vai ter um ambiente legal para atender a sua clientela, fica até feio fazer isso. O corretor não deve, ele deve exigir sim, tem que ter um plantão de venda decente, para ele poder trabalhar, receber a clientela, para demonstrar, já começar a demonstrar a eficiência, inclusive, da construtora e da própria empresa imobiliária. Então, a pessoa tem que exigir. Por exemplo, se vai uma visita, será que uma dessas visitas não poderia perguntar se existe algum toalete? Se não tiver, como é que fica? Se tiver um toalete, aquele toalete que é de uso, vamos dizer, público, aí é uma mulher que vai querer usar esse toalete. É legal a gente deixar essa pessoa usar? É uma coisa que nós corretores temos que exigir esse tipo de trabalho. Por quê? É bom para o corretor, é bom para os clientes, é bom para a questão institucional da própria empresa imobiliária que está prestando serviços e principalmente para a incorporadora. Isso é importantíssimo, viu, Sônia? Você estava falando também, Gilberto, da questão da documentação, né? E a gente entra aqui um pouco na parte de compromisso, certo? O corretor de imóveis ele deve exigir que o pretendente à compra assine um termo de visita, um termo de compromisso? Olha, eu vou repetir as frases que têm sido apregoado pelo nosso presidente José Augusto Viana Neto. Eu canso de ouvir ele dizer para os corretores: vamos trabalhar devidamente documentado. Tem que trabalhar documentado. Se você vai fazer uma captação, nós já temos uma obrigação, por força da lei 6.530, da autorização. Se a gente vai mostrar o imóvel, seja um empreendimento, seja um imóvel usado, quando muita gente fala imóvel de terceiro, você vai levar alguém para visitar o imóvel, olha, faça uma declaração de visita, coloca o nome da pessoa, RG, onde mora, telefone, meio de contato, e dizendo quais são os imóveis que você demonstrou para ele. Pode, inclusive, colocar uma cláusula, dizendo que caso ele vá fechar o negócio diretamente com o proprietário, ele vai te remunerar nos 6% e Zé Fini. Você tem que estar documentado. Por quê? Quando você se deparar com um problema, você for procurar o profissional, o advogado, para lhe defender, uma das primeiras perguntas que ele vai te fazer é: o que aconteceu, que tipo de documento você tem para a gente poder instruir o nosso processo? Então, quanto mais documentos bem feitos, maior é a garantia desse advogado em buscar aquilo que você pretende na justiça. Não há como perder. O importante é estar documentado. Pode ser também o testemunha verbal, mas o documento assinado pelas partes ainda é o principal documento e facilitador para a gente chegar onde nós precisamos, buscando o nosso direito como um profissional da área imobiliária. Então não pode deixar de trabalhar com documento. Tudo que a gente for fazer tem que estar documentado, minha gente. Isso é trabalhar com profissionalismo. Nós não podemos, como eu disse numa das últimas edições, quem não trabalha assim no século XXI, no mundo moderno, no mundo globalizado, gente, então eu posso contemplar o que ele é um profissional, mas porém está atuando de uma maneira amadora. Com relação ao conluio, existe a situação, Gilberto, é comum em que o vendedor e o comprador, tentando obter uma vantagem financeira, eles negociem direto e desrespeitem o trabalho que o corretor teve de aproximar as partes? Óbvio que isso existe. Por que isso existe?
Quando a gente fala, ó, existe muitos problemas no mercado imobiliário, uma boa parte deste problema somos nós da área que criamos. O mercado é nosso. Quem tem que ter as rédeas do mercado em mãos somos nós, corretores e dono de imobiliária. Nós é que temos que ter a rédea em mãos. Nós não podemos largar. Esse mercado é nosso. Então, o que acontece? Se a pessoa não tem nenhum tipo de documento, e a gente sabe, dependendo do valor, vamos dar um exemplo aqui, Sônia, R$ 1 milhão, 6% é 60 mil. Né? É muito dinheiro, 60 mil é um dinheiro razoável para a pessoa, né, querer levar uma certa vantagem. Né? Ele quer levar uma certa vantagem. Ele vai deixar de pagar 60 mil reais para um profissional. Não é? Isso chama atenção na mente da pessoa. Então, como não tem nenhum tipo de documento, isso propicia a ele a tentar dar como nós falamos no mercado imobiliário, viu, Sônia? Nosso jargão, né? Dar um chapéu no corretor. Não é? Então, nós é que proporcionamos isso aos vendedores e até aos compradores. Não é só dos vendedores. Às vezes o comprador, ele tenta ir direto para ele tentar pagar 60 mil mais barato. Tá certo? Se a gente tiver o documento, o que vai acontecer? Ele vai se dar mal, porque ele vai ter que pagar a gente, porque ele visitou com a gente. Então, ele é que vai ter que remunerar. Quem vai se dar bem aí é o vendedor. Ó, tem vendedor também tem muita gente honesta. Tem muita gente que fala, não, você veio aqui com o corretor, você vai lá e procura o corretor. Mas não podemos facilitar. Né? O próprio Viana abre os olhos de todos nós corretores nessa questão. Não vamos dar colher de chá, porque se a pessoa, vamos dizer, não trabalha corretamente, ele, obviamente, pode ser um dos contemplados aí para ser passado para trás aí pelos vendedores ou pelo comprador, enfim. O mercado está em aberto e tudo acontece no mercado imobiliário, como acontece em qualquer atividade profissional. A gente tem aqui até um caso interessante, eu trouxe para mostrar para vocês, que é a decisão da terceira turma do STJ, uma decisão de 2009, em que foi favorável ao corretor, né? Então, eles disseram o quê? Que se após o término do prazo estipulado no contrato de corretagem, vier a se realizar o negócio jurídico visado por efeitos dos trabalhos do corretor, a corretagem ser-lhe-á devida. Então, isso é ponto positivo para o trabalho do corretor, né? Pelo menos a justiça reconhece isso como correto, né, Gilberto? Olha, felizmente nós temos aí o Código Civil Brasileiro, eu posso dizer felizmente, porque a nossa atividade profissional ela foi contemplada no Código Civil Brasileiro. E lá do capítulo 13, do artigo 722 ao 729, para quem nunca leu, dá uma olhadinha lá. Então ele também vem nos ajudar nessa questão. Então é certo e líquido, mas a gente sempre fala aqui, tem que estar documentado. Evitar o verbal. Verbal é como diziam antigamente, né? O que se fala, o vento leva, e aí? Aí você tem que estar correndo atrás para ver como é que você vai conseguir provar que de fato você está certo, que você tem esse direito. Não dá para confiar, como antigamente se dizia, né? Confiar no fio do bigode, né? Hoje em dia tem que botar no papel mesmo, né? Olha, eu fui dessa época do fio do bigode. Eu posso até contar um caso do mercado imobiliário. Eu era ainda menino, garoto, e o meu pai comprou uma casa sem nada, sem papel, sem absolutamente nada. E todo mês ele pagava e não recebia nada. Olha só, essa é a época do fio do bigode. E não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. Imagina se você faz isso hoje, né? Exatamente. O mundo moderno também tem tudo isso. O mundo cresceu, mas juntamente com esse crescimento, tudo cresce. O problema também cresce, né? Antigamente tinha o fio do bigode. Por quê? Porque as pessoas se conheciam, as pessoas se respeitavam mais, né? Todo mundo se conhecia. Hoje a gente vai falar, cidade pequena. Mesmo na cidade pequena, as pessoas às vezes não se conhecem, né? Como antigamente. Antigamente era um bom dia para lá, bom dia para cá, boa noite. Todo mundo era amigo, todo mundo era conhecido um do outro. Ninguém podia aprontar, porque se aprontasse a cidade toda ficava sabendo, não é verdade? Hoje já não acontece isso, né? Hoje até em cidade pequena o pessoal apronta e acabou, ninguém não sabe nem quem é, né? Então, essa época passou. Foi uma época áurea aqui no Brasil, claro que foi uma época muito boa, né? E deveria ter esta continuidade até hoje,
Porque tudo isso faz parte, não é, do mundo moderno, faz parte dos países de primeiro mundo. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós não podemos contar com isso. Né? A gente deixa, por exemplo, um objeto na porta de casa, 5 minutos, quando voltar não tem mais, não é? Aí se você vai num país de primeiro mundo, você faz uma compra pela internet, não interessa que tipo de compra você fez, quando você chegar do seu trabalho à noite em casa, ela vai estar lá na porta da sua casa e ninguém mexeu. Né? Se você esquece a sua bicicleta em algum lugar, ela vai ficar lá um dia, 2 dias, uma semana, um mês, vai apodrecer lá e ninguém vai mexer. Aqui, infelizmente, nós estamos com o nosso produto na nossa mão e as pessoas nos abordam e retiram da gente. Não é? Então falta muito para a gente chegar nisso. Mas depende também de quem? Depende da boa vontade de cada brasileiro, para que possamos chegar também. Vamos chegar? Claro que vamos chegar. Nós trabalhamos hoje para preparar o campo para um futuro melhor para os nossos netos. Eu posso falar dos meus netos, né? Porque eu já tenho um filho de 40 anos, tá certo? Não sou nem um jovenzinho, né, Sônia? É o tal do Muda Brasil, né, Gilberto? Se a gente não começar a mudança na própria casa, a gente não vai chegar nunca na situação que a gente gostaria que o país estivesse, né? Sim, quando a gente fala Muda Brasil, na nossa área imobiliária, vamos nós, corretores de imóveis, dar a nossa colaboração para que esse país mude. Como é que nós vamos dar a nossa contribuição? Trabalhando com conhecimento, trabalhando com honestidade, sendo um profissional importante para a sociedade, buscar o respeito da sociedade. Então vamos começar por aqui. Muda Brasil. Então vamos pensar assim, que a sociedade toda respeite o corretor de imóveis. Pelo menos na nossa área, nós já mudamos. Isso é bom para quem? Vai ser bom para nós. Então, esse é o famoso Muda Brasil. Inclusive, o presidente Viana está fazendo algumas palestras sobre essa questão de Muda Brasil. Eu acho legal, é importante, sim, essa questão Muda Brasil. Cada um tem que cuidar do que é seu e cuidar do seu país. Quando a gente fala do que é nosso, eu já nasci no Brasil, sou brasileiro, não é isso? Eu tenho que cuidar do meu país. Eu tenho que fazer a minha parte para esse país ir melhorando a cada dia. Vamos esquecer um pouco essa questão da politicagem, mas o que prevalece é os usos e costumes da sociedade brasileira. Não é nem lei, viu, gente? Porque muitas vezes o uso e costume, ela acaba virando lei, não é? Mas por usos e costume, nós podemos ganhar uma sentença aí na justiça. O uso e costume daquela região é assim. E o juiz respeita também, tá certo? Então vamos nós aí dar a nossa contribuição, a nossa parcela e fazer a nossa parte aqui como cidadão brasileiro ou brasileira, tá bom? É muito bom, né, ouvir isso, né, Gilberto? A gente também não pode esquecer que o trabalho do corretor tem que ser respeitado, né? Não pode ser, entrando um pouquinho na questão da ingenuidade, não pode se confiar muito, achando que ninguém vai aprontar nenhum problema para o corretor, né? Existem muitos corretores que comentam conosco que eles perdem, às vezes, clientes por conta da ação de zelador, por exemplo. O zelador pega o contato do cliente, passa para o proprietário que negocia sem o corretor. Isso acontece, é comum. Como é que você aconselharia o colega a resolver essa questão, Gilberto? Olha, isto, infelizmente, ainda acontece. E quando eu estou falando aqui, como eu conheço bem o estado de São Paulo, então eu estou falando sobre a prática aqui no estado de São Paulo. Não sei se nos demais estados é assim, tá certo? Mas aqui em São Paulo isso acontece. É óbvio que acontece tanto que eu posso até garantir o seguinte. Aqui o CRES São Paulo, o presidente Viana, o que ele fez? Ele criou um livro para os condomínios. Um livro de registro. Mas esse livro de registro seria para quê? Para dar segurança àquele condomínio. Aquele condomínio tem que saber quem entra e quem sai. Então, tudo tem que ser registrado ali na portaria. E o corretor de imóveis é um deles. Ele vai fazer a visita a um imóvel, estando imóvel ocupado ou vago. O zelador vai pedir para ele preencher aquele livro, o nome dele, o nome do CRES, quem vai adentrar aquele condomínio com ele, RG, marca tudo bonitinho o número de visita. Então, com esse livro de visita, mais os documentos que você tem para poder mostrar este imóvel, fazer a visita a este imóvel, ninguém vai aprontar contigo. Então, não é nem questão de ingenuidade, é uma questão de falta de profissionalismo.
é atuar como um amador. E se a pessoa atua como um amador, o amador é sempre reserva. O amador é aquele que sempre, né, vai estar em segundo plano. Então, pode acontecer com ele isso, vai acontecer sempre se assim ele trabalhar. Ou ele melhora, ou ele parte para ser um profissional de verdade, ou ele vai continuar correndo esse tipo de risco. É óbvio que o zelador sempre quer tirar um proveito, né? Por quê? Porque se ele pega, consegue, está lá, aqui só pode estar lá registrado, mas também está registrado, quem mostrou foi ele. Né? Porque o papel do zelador, qual é? Ele é remunerado para quê? Para zelar o condomínio, em benefício dos condôminos. Né? Não, ele não pode, vamos dizer, estar atuando como zelador, né, e ganhando dinheiro numa outra atividade profissional, exercendo uma atividade que ele nem é. Claro que existem zeladores também, que é corretor de imóveis, não é? Mas uma grande maioria não é. Então ele vai querer tirar proveito. Por quê? Porque o nosso trabalho, nós somos remunerados, não é? Por honorários. E o zelador ele vai querer o quê? Uma comissãozinha do proprietário. Para ele qualquer R$ 500 já é muito dinheiro, porque ele tem o salário dele. Então, nós é que precisamos preservar esse trabalho. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Para quê? Para que isso não venha acontecer com a gente, viu, Sônia? Não é nem questão de ingenuidade, é uma questão de faltar com o trabalho de um verdadeiro profissional. O amador é que faz esse tipo de coisa. O amador ele vai estar sujeito a muitas outras coisas, tá certo? Até piores do que isso. Além de não ganhar, tem que pagar. E o corretor também tem que estar atento, porque tem a questão da remuneração. Ele tem que lembrar que ele não tem o salário fixo, que ele tem que arcar com os custos de transporte, de comunicação, de publicidade, e tudo isso pesa, né, Gilberto, se ele perder a comissão dele, né? Sim, ele não pode perder o honorário dele, porque ele sai de casa para trabalhar para isso, né? E a gente quando acorda, tem gente que fala assim, mas o corretor ele não tem salário, mas também não gasta nada. Será? Olha aí, minha gente, toda vez que a gente levanta, nós já estamos gastando. A torneira que você abriu para fazer aquele asseio matinal, você já está gastando água, você já está gastando luz, né? Você tem que usar uma toalha, você tem que se perfumar, então tudo isso já é dinheiro. Então a gente quando acorda, a gente já acorda gastando. Por isso que a gente sai para a rua, para quê? Para poder cobrir esses gastos e mais alguma coisa, não é? Então a gente não pode, vamos dizer assim, no jargão popular, dar esse tipo de bobeira, não. Eu, por exemplo, tenho o meu escritório. Independentemente se eu vou abrir ou não o meu escritório, eu já tenho uma despesa fixa por dia no meu escritório. Então, se eu manter ela fechada, a despesa vai ter. Então, eu preciso abrir ela. Abrir ela, em primeiro lugar, para quê? Para mim poder trabalhar. Em segundo lugar, para quê? Para respeitar a minha clientela. Se eu coloco uma placa ali na porta, eu tenho que respeitar as pessoas que vão me procurar. Não é? Eu não posso simplesmente me dar o direito de falar assim, hoje eu não vou trabalhar, mas alguém tem que estar lá. Em respeito à sociedade, porque é uma casa comercial. Então, tem gente que não se liga nisso, mas nós precisamos buscar esse respeito. Queremos ser respeitados? Em primeiro lugar, temos que respeitar. Não é? Então, a pessoa não pode passar. Será que está aberto? Será que está fechado? Ela tem que saber que ela vai ter a certeza que se ela for lá, vai encontrar aquele escritório aberto e alguém para atendê-lo. Quando a gente fala atendê-lo, é ajudar a resolver o problema que ele tem. Problema de moradia, problema de locação, para ele precisar vender o imóvel, entendeu? Então ele precisa acertar uma documentação. Então nós temos que estar aberto para isso. Então isso chama-se respeito, não é? E a gente sim, precisamos trabalhar, precisamos ganhar? Claro que precisamos, como eu já disse, né? A gente já levanta gastando. Independente de se vai trabalhar ou não, já estamos gastando dinheiro, viu, minha gente? Tudo é em função de dinheiro, tá ok? Eu queria entrar um pouquinho na questão da avaliação, Gilberto. É comum que se faça avaliação no momento de o arquiteto ou um engenheiro ter que fazer uma avaliação para um banco, por exemplo, ele vai e consulta a opinião do corretor quanto ao parecer mercadológico, certo? E o corretor acaba não ganhando por essa avaliação, por esse parecer que ele faz.
Como é que a gente resolve essa situação, Gilberto? Olha, a gente recebe muitos e-mails aqui dizendo assim, olha, o Cresce tem que brigar com os bancos, para os corretores fazerem a avaliação para os bancos na questão de financiamento. Muito bem. Então, eu já posso garantir que isso não vai acontecer. Qual é a razão? Quando se fala em crédito imobiliário, é alguém que está tomando dinheiro de um agente financeiro, não é isso? O banco está emprestando dinheiro para alguém para ele poder comprar a moradia dele. E essa questão de comprar, quando assina o contrato, existe uma garantia. A garantia vai ser esse próprio bem. E quando o banco pede para fazer uma avaliação, esta avaliação não é uma avaliação simplesmente de que quanto vale aquele imóvel, o valor que está sendo vendido está correto, não é simplesmente isso. É um bem que vai servir de garantia para o agente financeiro. Não é só quanto vale. Então, quando se fala em garantia, é a questão, esse imóvel está numa encosta de morro. Vai servir de garantia? Será que parte daquele morro não tem risco de desabar e acabar com aquele imóvel? Então, é isso. O imóvel tem um problema de rachador ou numa coluna ou coisa parecida, vai servir de garantia? Então, é tudo isso. Tem um lado técnico da engenharia que o engenheiro também é obrigado a fazer. Não é só dizer quanto vale. O quanto vale, ele não sabe, às vezes. Alguns até fazem busca na internet, mas uma grande maioria ainda consulta os corretores de imóveis. Tá certo? E o corretor de imóveis acaba dando de mão beijada, não é isso? Todo o conhecimento dele sem ser remunerado. Aí eu faço uma pergunta. Se esse engenheiro for o seu parceiro, beleza pura. Você pode até fazer, mas tem que ter uma contrapartida. Se um dia você precisar de um laudo, vai precisar do engenheiro, será que ele vai fazer de graça para você também? Tá certo? Então nós temos que estar atentos nessa questão. E a questão, por exemplo, quando se fala em avaliação de imóveis, eu venho apregoando aqui no nosso estado aos corretores de imóveis o seguinte: vamos acabar com esta questão de quando alguém lhe procura dizendo que quer vender o imóvel dele, acabar com aquela famosa frase, quanto a senhora está pedindo pelo imóvel. O corretor de imóvel não tem que perguntar nada disso. Qual é a obrigação dele como um profissional da área imobiliária? Eu vou fazer uma visita ao imóvel, vou lhe fazer uma avaliação. Ok? Uma avaliação, que eu estou dizendo, dentro da resolução do Conselho Federal. Aquela 1066 de 2007, que é o PITAM. É o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Não é? A Lei 6.530 contempla todos os corretores de imóveis a darem a opinião, sugestão de valor. Mas eu já vi muitas opiniões que ela não convence. O PITAM convence. Certamente o PITAM convence. Então o corretor ele tem que fazer esse trabalho. É importante. Você tem que buscar a autorização para poder vender para essa pessoa. Está aí um dos motivos. Quanto custa aquele trabalho que você vai fazer para a pessoa? Ele vai lhe dar autorização, quem sabe vai lhe dar até uma exclusividade. Ok? Faça uma barganha. Olha, se você me der uma exclusividade aí de 6 meses, um ano, para poder comercializar esse seu imóvel, tentar arrumar um pretendente comprador, se você me der a exclusividade, aqui em São Paulo nós temos que falar nisso, diferente de Curitiba e alguns estados que eles já dão, né? Aqui em São Paulo ainda não tem esse hábito de exclusividade, tá certo? Então você faz uma barganha com a pessoa. Olha, vai lhe custar tanto esta avaliação, que é uma avaliação praticamente científica, e eu não vou lhe cobrar nada. Em contrapartida, ele vai te dar a exclusividade. Fazendo uma opinião, você já aproveita e vai buscar autorização, porque você vai ter que ter essa autorização. Se ele não quiser dar a autorização, esse cara já é problema para você. Então já nem saia do seu escritório, nem saia da sua casa para buscar fazer essa avaliação para ele, porque ele vai acabar não te dando. Quando eu falo na questão de avaliação, eu costumo dizer captação com qualidade, e nós temos aqui a edição número 87 do CRES, ele fala sobre captação com qualidade. O corretor precisa captar com qualidade. Por quê? Não existe prestação de serviço de alienação de imóveis se não tiver uma captação de imóvel com qualidade. Você vai pegar o imóvel pelo preço que ele está pedindo, faça uma busca no Facebook, você vai encontrar algumas coisas que as pessoas estão esculhambando com os corretores de imóvel, que eu já peguei. Se você não encontrar, eu lhe mando. Esculhambando com os corretores de imóvel, né?
dizendo que deu o imóvel para os meia dúzia de corretores vender, o que acontece? Passou 6 meses, passou ano, ninguém nem trouxe cliente aqui. Por quê? Porque o preço é da pessoa, o corretor não fez o trabalho dele, que é fazer a avaliação, discutir o preço de mercado, porque mesmo imóvel usado existe concorrência. Ok? Então nós temos que partir para concorrer no mercado imobiliário. Não podemos dar essa colher de chá, porque senão nós vamos queimar a classe como um todo, viu, Sônia? Tá ótimo, Gilberto. Eu vou aqui fazer uma menção a um comentário que uma corretora fez aqui de Capivari, a Rebeca. Ela disse que ela já se deu mal com um gerente que fez parceria com um parceiro dele, roubando o cliente dela, né? Roubou o cliente dela e passou para um parceiro dele para ele ganhar comissão. Infelizmente, né, Rebeca, é uma situação que muitos corretores ainda passam e que a gente espera que mude, que termine logo isso, né? Como é o nome dela? É Rebeca. Deixa eu dar um alô para a Rebeca. Rebeca, existe o FAQ das imobiliárias. FAQ, a ficha de atendimento. Você tem que... A imobiliária não tem? Exija que tenha. Por quê? Porque você tem que preservar. Se você está, já bem, dando atendimento a um cliente, você tem que ter esse FAQ. Agora, você também precisa tomar um certo cuidado. Porque tem ainda alguns corretores, esses que eu chamo de amadores, né? Eles simplesmente ficam informando aos clientes. Quem dá informação não é trabalhar o cliente de verdade. Então, você atender um cliente, você acreditou nesse cliente, você acredita que vai prestar um serviço, fechar o negócio com esse cliente, então você faça a ficha o FAQ, a ficha de cliente. Se esse cliente também não lhe interessar, diga para o dono da imobiliária, diga para os seus colegas, esse cliente eu atendi assim, ele não me interessa. Se alguém quiser, inclusive, atendê-lo, você passa. Não vão ficar perdendo tempo com aquilo que você mesmo não acredita, tá certo? Porque não existe essa de cliente vai cair no seu colo, você vai faturar. Mas existe um trabalho por trás disso, um trabalho com conhecimento, com profissionalismo. Para isso nós precisamos aprender no mercado imobiliário. A cada dia nós estamos aprendendo sempre alguma coisa. E nós vamos voltar na semana que vem com o mesmo tema para poder terminar de fazer as colocações dela como jornalista e a gente está aqui trocando essa ideia aqui, certo? Então vamos fazer assim, então nós corretores, eu deste lado, vocês do outro lado, né? Respondendo aqui para a Sônia, nossa jornalista, beleza, gente? E a semana que vem, como o seu Gilberto mesmo disse, nós estamos por aí novamente, né? Se Deus quiser. Então a todos vocês, bom feriado, quem for trabalhar, faturem aí, sucesso para vocês, que eu não costumo falar só, vocês sabem porquê, não é isso? Bons negócios para vocês, mas nós, eu e a Soninha, nós também esperamos vocês na próxima sexta-feira e já podem encaminhar as suas dúvidas aqui para a TV Cresce, que aí você já vai estar participando e nós vamos comentar aqui sobre a sua colocação também, tá bom? Participe com a gente da TV Cresce. TV Cresce é o canal de comunicação entre o Cresce São Paulo e os corretores, posso até dizer, em respeito a todos os Cresce, os corretores brasileiros, gente. Isso aí. Boa semana e até lá.